Chegamos hoje à quarta entrevista com os candidatos à Prefeitura de Garanhuns. E nosso convidado de hoje é Paulo Camelo, do PCB. Ele tem 65 anos, é engenheiro e concorre pela sexta vez à Prefeitura de Garanhuns. O candidato terá 10 minutos para responder as perguntas e o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, jornalista Leaquim, bom dia, telespectadores, bom dia, meus caros conterrâneos. Candidato, essa é a sexta vez que o senhor coloca seu nome à disposição para concorrer à Prefeitura de Garanhuns. Nas outras 5 eleições juntas, o senhor conseguiu menos de 8 mil votos. Por que o senhor acha que dessa vez vai ser diferente agora? Olha, nós formamos um grupo de resistência democrática aos desmandos da burguesia. A burguesia domina a cidade há mais de um século e no último período, nos últimos 40 anos, Garanhuns é governada pela legião estrangeira, são políticos de outras cidades que não tinham aptidões para administrar a cidade e, por conta disso, nós estamos perdendo terreno no campo econômico, no campo social e nós representamos uma resistência de esquerda aos desmandos da burguesia, que é quem domina a nossa cidade. O senhor acha que dessa vez vai ser diferente, então pode ser eleito? Olha, nós temos um crescimento muito forte no interior do estado de Pernambuco. Hoje nós temos uma fiel, digamos, de eleitores que sempre nos acompanham. Não é uma fiel como a torcida do Corinthians, mas é uma fiel que acredita nas nossas propostas de esquerda e nas propostas sociais também. Não é a primeira candidatura que o senhor tem um projeto de criar um teleférico entre as 7 colinas da cidade, né? Aliado a isso, o senhor disse também que vai criar uma pista de esqui, espaço para Asa Delta, parque ecológico, jardim botânico, quadra de patinação também. Tem dinheiro para fazer isso tudo? Olha, no Ministério do Turismo tem uma rubrica que é teleférico. E nós vamos procurar o governo federal, evidentemente, para implantar o teleférico em nossa cidade, para que isso gere renda. Então, o teleférico é um dos digamos assim, um mecanismo que nós vamos utilizar para gerar renda. Ou seja, o turismo tem que ser dado uma certa prioridade para gerar renda para todos os munícipes. E isso é possível, sim, a partir do momento que existe essa rubrica no Ministério do Turismo. Além do mais, nós vamos rescindir o contrato com a Locar, que o município paga mais de 1 milhão pela coleta do lixo, e vamos tornar o lixo numa fonte de renda. O senhor prevê o passe livre para transporte escolar, inicialmente para estudantes da rede municipal, e isso também pode ser ampliado para desempregados e idosos também. No final, quem é que vai pagar essa conta dessa passagem gratuita? Olha, tudo está exatamente na geração de renda. Os municípios brasileiros, em sua maioria, eles são deficitários. E a nossa prioridade é tornar o município autossustentável. Então, nós vamos procurar o governo federal para exatamente ceder alguns ônibus, como o governo já faz isso, não é? E nós vamos fazer com que aqueles veículos eles estejam à disposição da população estudantil. Evidentemente que terá só essa função. Mais adiante, nós podemos ampliar para os desempregados e tudo mais. Na educação, o senhor disse que vai pagar um salário mínimo em outubro para cada professor e também dá gratificação de 6 meses de salário a mais para cada 10 anos de trabalho desses funcionários. Como é que vai ser esse pagamento também? Não, isso aí já existe. Acontece que a administração atual, ela não faz isso. Não destina um salário, o abono educador no mês de outubro. Então, a administração cancelou isso aí. A questão da licença-prêmio é outra questão também que tem que ser colocada, porque o governo atual, ele cria dificuldade para que o professor, após 10 anos que ganha licença-prêmio, ele possa usufruir disso. Quer dizer, isso já existe. O senhor disse que vai implantar postos de saúde conforme a legislação federal, mas não fala em quantidade. O senhor tem esse número aí de quantos PSFs o senhor pretende construir, caso seja eleito? Olha, nós precisamos de ter uma radiografia do município e o governo federal, a legislação federal, aliás, ela prevê tudo isso. Então, nós vamos seguir exatamente o que a legislação federal prevê. Não tem nada de anormal. Agora, o que nós vamos tentar implantar é exatamente o nutricionista em cada posto de saúde ou então abrigando 3, 4, porque é importante a atuação de um nutricionista nesses postos de saúde para prevenir algumas doenças como diabetes, hipertensão, etc. Candidato, outros candidatos à Prefeitura de Garanhuns, eles pretendem armar a Guarda Municipal, mas o senhor vai na contramão disso, o senhor não quer a Guarda Municipal armada. Por que isso?
Olha, a direita, que é a burguesia, que são os outros candidatos, eles querem reprimir os trabalhadores. E uma forma de reprimir os trabalhadores é armar a Guarda Municipal. Então, no nosso governo, a Guarda Municipal tem que andar desarmada, os brabos têm que ir para o Afeganistão, para o Líbano, para brigar por lá. Agora, em Garanhuns, nós não vamos armar a Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem uma função de preservar o patrimônio, a questão do trânsito, etc., mas nada de andar armada. Agora, a burguesia, a direita, ela quer se armar. Você imagina um prefeito vinculado à violência com o exército à mão e armado. Então, isso é um perigo para a população. Então, nossa política é de não permitir que a Guarda Municipal ande armada. O senhor tem um projeto de revitalizar a Avenida Santo Antônio. Como é que ele vai funcionar? Olha, em primeiro lugar, nós temos que preservar o nosso patrimônio. Na Avenida Santo Antônio tem um trabalho do artista plástico Armando Rocha, contando a história de Garanhuns em alto relevo, de fonte à loja Ferreira Costa, e o prefeito atual quer fazer uma reforma para demolir aquele trabalho. Isso é um crime contra a cultura, isso é um crime contra a cidade. Então, a Legião Estrangeira, que são esses políticos que dominam a cidade há mais de 40 anos, querem destruir a nossa memória. Então, a reforma na Avenida Santo Antônio vai ser no sentido de reconstruir a avenida, verificar também o trabalho da arquiteta já falecida Janete Costa, que tem um trabalho sobre a Avenida Santo Antônio, e nós vamos recuperar aquelas cascatas, o pátio onde está o trabalho do Armando Rocha. Então, nós vamos preservar o que existe, nós não vamos destruir nada. No seu programa há uma proposta de construir um estádio de futebol municipal na cidade, mas qual seria a finalidade disso, já que os times tradicionais da cidade, como o 7 de Setembro e Água, por exemplo, nem estão em atividade por enquanto? Olha, Garanhuns fica numa situação estratégica. Ela fica praticamente centralizada. Por exemplo, a distância de Garanhuns para Aracaju, 300 e poucos quilômetros, é mais ou menos a mesma distância de Garanhuns para Salgueiro. Então, Garanhuns fica mais próximo de Maceió do que do Recife. Então, ali abriga, evidentemente, um estádio de grande porte, porque você vai trazer também recursos para o município, a diversão também para os munícipes. Então, isso aí é muito importante para o desenvolvimento do esporte, do lazer, e porque a cidade fica realmente privilegiada. Ela fica equidistante de diversos polos comerciais, habitacionais do interior de Pernambuco. Candidato, esse ano a gente não teve o festival de jazz sendo realizado lá em Garanhuns no período do Carnaval. O senhor pretende trazê-lo de volta a ser realizado lá na cidade ou pretende criar algum outro festival? Nós vamos trazer de volta o Festival de Jazz. Isso é um crime. O prefeito atual é membro da Legião Estrangeira. A Legião Estrangeira são todas as pessoas que trabalham contra Garanhuns. E nós temos 40 anos de dominação. Então, nós precisamos de devolver a cidade, devolver também o nosso carnaval, devolver também o Festival de Jazz, o São João e outras atividades que tem em nossa cidade que foram destruídas porque os políticos, os administradores, eles não tinham aptidões para administrar nossa cidade e destruíram a questão do Festival de Jazz. É a última destruição que o prefeito atual fez, que ele é membro da Legião Estrangeira. Ele trabalha contra a cidade. Vamos sim reconstruir, revitalizar a nossa cidade, e o Festival de Jazz está no nosso cronograma. O senhor disse que vai implantar vias expressas, pontes, viadutos e alargamento de ruas também lá na cidade. Tudo isso certamente demanda dinheiro e creio também que desocupação de algumas residências. O senhor está pronto para lidar com isso? Olha, a questão do lixo, nós vamos romper o contrato com a Locar, que é uma sangria. O município paga mais de R$1 milhão por mês a Locar para fazer a coleta do lixo. Nós vamos transformar o lixo numa forma de gerar renda, a reciclagem do lixo, etc. Então, nós vamos romper esse contrato e essa renda vai alavancar o nosso desenvolvimento, independente dos recursos federais, dos recursos estaduais, que nós vamos buscar também esses recursos. Mas a rescisão do contrato com a Locar, ela é imprescindível, e também nós vamos firmar convênios com outros governos estrangeiros. Inclusive, nós vamos se espelhar numa cidade do interior da Espanha, Marinaleda, onde lá o sistema para geração de emprego é através de cooperativas, e nós vamos procurar recursos
fora e também no município, recurso próprio do município. O senhor tem 30 segundos para as considerações finais agora. Olha, eu agradeço a todos a nossa participação. Nós formamos um bloco de resistência democrática aos demandos da burguesia, aos demandos da Legião Estrangeira, e nós esperamos contar no dia 2 de outubro com todos vocês garanhuenses, para que nós possamos devolver à cidade, aos munícipes, aqueles que vestiram nossa camisa. Obrigado. Obrigado, candidato Paulo Camelo, pela participação aqui no TV Jornal Meio-Dia. Amanhã, encerrando a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Garanhuns, será a vez de Walter Couto, do PDT.